Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede para estudo da Tua palavra, Pai. Rogamos que o Teu Espírito fale conosco, trazendo sabedoria e discernimento sobre a Tua boa, agradável e perfeita vontade para todos nós. Nós rogamos as Tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, a lei não caiu. O que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas acabam lendo a Bíblia e as pessoas pegam um versículo e acham que aquele versículo, às vezes acontece, mas acha que aquele versículo traz ali uma informação fechada. Lógico, pode acontecer, embora não seja a regra, mas, assim, o versículo ele tem que ser, vamos dizer assim, confrontado com os demais que estão próximos dele, porque existe um contexto onde o versículo está. E muitas vezes, se pegarmos o versículo isoladamente, vamos dizer assim, o entendimento dele ou a compreensão dele vai se completar nos versículos seguintes. Ou ele completa a informação que vem nos versículos anteriores. Então há necessidade da gente tomar muito cuidado com isso. Como eu disse, é possível vermos princípios implícitos nos versículos, como princípios dentro de preceitos, né? O versículo como uma sentença que traz ali uma informação muito mais profunda em si. Mas, nesse caso, o princípio ele é muito mais amplo, aí tem outras coisas a serem consideradas. Porém, ele ali naquela questão, o versículo ele é aplicado numa determinada situação. E é sobre isso que a gente precisa, com isso, né, melhor, que a gente precisa tomar cuidado. Hoje nós vamos falar, então, que a lei não caiu, mas baseando nossa informação em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16 e 17. Presta atenção, leiam comigo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, o que acaba acontecendo é que muita gente usa esse versículo Lucas 16, para dizer que a lei e os profetas duraram até João aqui, João Batista, e pronto, não tem mais lei, foi revogada e acabou. Óbvio, se a gente ler só esse trecho do versículo e não confrontar com os demais nos evangelhos, não é só os versículos anteriores ou posteriores, não. Nos evangelhos, a gente vai ficar em maus lençóis. Ou seja, é possível que cheguemos a uma conclusão errada a respeito do assunto. Porque o Cristo fala, a lei e os profetas duraram até João, mas o que ele quis dizer com isso? Né? Primeira coisa, quando o Cristo está falando ali de lei, a lei e os profetas, ele está se referindo à Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Pentateuco. Esses livros, né, esse conjunto de livros, a Torá é hebraico, é instrução, o ensino, a instrução de Deus para todos nós, o ensino de Deus para todos nós. Foi entregue a Moisés no Monte Sinai, e através de Moisés, pela escrita, a todo o povo de Israel. E do Cristo para todos nós. O Cristo é que mandou que fossem as nações. Essa palavra Torá foi traduzida para o grego, pela primeira vez a partir da Septuaginta, como nomos. E a palavra nomos é lei, é norma, uma regra. Então o Cristo, quando ele fala a lei e os profetas duraram até João, quando ele fala de lei, ali ele está se referindo à Torá.
aplicar a esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são, particularmente, junto com os 4 evangelhos, para nós, os livros mais importantes da Bíblia. Os profetas, ele fala da lei e os profetas, né? Os profetas, na realidade, é o conjunto dos livros que são escritos por homens santos, escolhidos por Deus. Eles contêm um conjunto de palavras de exortação sobre o cumprimento da Torá, que Deus enviou através de homens, desses homens santos, para o povo de Israel, repito, e depois do Cristo para todos nós. Hoje nós pegamos os livros dos profetas e olhamos ali coisas, lemos coisas, melhor, que são profecias não apenas para Israel, outras profecias para todas as nações, profecias sobre tempos específicos, profecias que, bom, são muitas coisas mesmo que nós temos nos profetas, mas eles têm, em especial, uma palavra de exortação, é uma palavra de Deus que vem exortar o povo a cumprir a lei. Então é muito importante nós termos consciência de que o Cristo está falando sobre isso. Então quando a gente pega esse versículo, Lucas 16:16, e faz uma leitura rápida ou isolada, eu estou lendo ali muito rapidamente, não presto muita atenção, é óbvio, parece que a lei teve uma vigência temporária e parou em João Batista. João Batista que veio falando também do arrependimento, anunciando o reino de Deus. O Cristo também pregou sobre o arrependimento, anunciando o reino de Deus. E no próximo versículo, entretanto, o Cristo parece que fala uma coisa completamente diferente. Ele fala justamente que passam céus e terra, mas a lei não vai passar. Ou seja, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, cair uma letra qualquer da lei. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, que a lei não vai cair. Gente, é assim, ó, meus irmãos, é assim. O que acontece com a lei é que muitas vezes, estou considerando nós cristãos, tá? Muitas vezes ela é jogada no chão. Vamos falar assim, lembrando Moisés do Sinai, que pegou as tábuas, né, e lançou, mas por motivos diferentes. Aqui para nós, muitas vezes as pessoas jogam a lei no chão, pisoteia. A lei é pisoteada, zombada, ignorada, contrariada e, óbvio, constantemente descumprida, sob o argumento de que ela não vale mais, não vige mais, não é mais aplicável. Bom, ela é, como eu disse, pisoteada, zombada, ignorada, descumprida, mas cair ela não vai, porque se ela cair, o Cristo ali não está falando coisa com coisa. Nós, cristãos, somos mestres em descumprir a lei. E aqui, se prestarmos bem atenção, nós descumprimos as palavras do Cristo, que nos diz que nenhum tio da lei vai cair. Isso é extremamente importante. No entanto, tem pessoas que falam por aí que ela não existe mais, não vale mais. Ao menos, ela não vai cair, ao menos antes de passar céu e terra. Mas, como eu disse, a gente joga no chão e pisa nela. Numa situação, estou fazendo uma comparação, uma ilustração aqui, e contrariamos com frequência o que o Cristo diz, dizendo que ela não vale mais. Isso é muito grave. É grave porque o Cristo fala da lei, diz que ela é aplicável e o cristão vem e fala que não. Tudo bem, existem argumentos aí que mais para frente a gente pode trabalhar sobre essas situações, mas a bem da verdade é, o Cristo, a palavra encarnada, disse que a lei não vai cair, que ela não caiu. Então, quem quer que venha depois e fale o contrário, não está falando de acordo com Cristo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, o Cristo diz assim, é Sermão da Montanha: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Obviamente que muitos também falam que o cumprimento enseja ali que ela não precisa mais ser cumprida. Desculpa, nenhuma lei é assim. Existem exceções, presta atenção. Mas nós estamos falando aqui da lei de Deus. A lei de Deus não é exceção, hipótese alguma. Existem exceções de leis temporárias, claro, mas a lei de Deus não. A palavra de Deus, que aqui é uma lei, ela é eterna. E ela mesmo se diz, ela é viva e eficaz, e ela mesmo se diz que não vai cair. O Cristo falou isso aí. Então nós não podemos deixar que isso daí tome conta do nosso entendimento a respeito desse assunto. O problema é, se o Cristo não está dizendo que a lei foi abolida, a pergunta vem, o que ele quis dizer então, quando falou que a lei e os profetas duraram até João? O quê?
Bem, quando Cristo falou que a lei e os profetas duraram até João, ele fala no sentido da sua implantação, ou de uma exortação a respeito do seu cumprimento, entre o povo, lógico, né? Ou seja, a implantação e a exortação quanto ao seu cumprimento duraram até aquela época, que é o tempo de Cristo, ele estava ali. A partir dali, o reino começou a ser anunciado, e isso é extremamente importante. Deus entregou a Torá no Sinai, e lá, desde lá, alguns pontos já ficaram claros para todo o povo acerca da Torá, da lei. E o Cristo veio colocando que, a partir dali, ele já anunciaria o reino. Ou seja, o tempo em que a lei seria anunciada e o povo exortado sobre o seu cumprimento durou até João. Dali para frente, o reino seria anunciado. Agora, os pontos que ficam importantes desde a entrega da lei no Sinai, esclarecem o que vem a respeito da lei, ou o que vem a respeito desse anúncio sobre o reino. Em primeiro lugar, precisamos compreender o seguinte: primeiro ponto, ela passou a ser obrigatória. A lei passou, desde que ela foi entregue no Sinai, ela é obrigatória. A partir daquele momento, Deus estava entregando um conjunto de leis que daria a Israel identidade nacional e espiritual. E depois do Cristo, uma identidade espiritual, filhos de Deus, a todos. Simplesmente, óbvio, né? Aliás, não é simplesmente, mas pelo cumprimento daquilo que Deus pede de todos nós. É na lei que está: sejam santos porque eu sou santo. Então Deus está mandando sermos santos. Isso faz parte da lei. Então, como ela foi obrigatória, observe, em Êxodo capítulo 21, versículo 1, está escrito assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Essa parte, esse versículo, deixa bem claro que, embora tenha traduzido como uma proposição, né? Propor esses estatutos ao povo, é através disso aqui que se compreende que eles passam a ser obrigatórios, que estão apresentando. Essa é a lei que é dada a todos nós, no Sinai, num deserto, que é uma terra de ninguém, vamos dizer assim. Depois é transmitida às nações. O segundo ponto que é importante, extremamente importante, compreender a respeito da lei é o seguinte: a lei não é uma lei difícil. A Torá, né? Vamos falar diferente. A Torá não é, como lei, uma lei difícil de ser aplicada ou de ser obedecida, simplesmente porque Deus conferiu em todo o seu conjunto, vamos dizer assim, ele fez todo o conjunto da lei de acordo com a natureza humana, segundo as potencialidades e capacidades humanas envolvidas. O que é isso? A medida da lei é o ser humano. Ou seja, a lei não é algo que nós não conseguimos carregar, vamos dizer assim. A lei é algo que nós conseguimos cumprir. O próprio eterno Deus deixa claro isso em Deuteronômio 30, versículo 11. Está escrito assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Que maravilha, o próprio Deus falando isso daí para nós. Que não é difícil de fazer, nem está longe do alcance. Isso é muito importante. E o Cristo, ele vem falando nessa mesma linha de raciocínio. Ele não pode falar diferente da lei. Ele é a palavra de Deus encarnada, ele não pode falar diferente do que está lá. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27, está escrito assim, ó: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que a lei foi feita por causa do homem. Isso como um princípio. É lógico que no versículo ele está tratando somente do sábado. Mas isso é um princípio. Existe um princípio implícito ou inscrito neste versículo que diz, na realidade, que a lei foi feita por causa do homem. E sendo a lei feita por causa do homem, é por quê? Por que por causa do homem? Em princípio, para que o homem pudesse cumprir, mas a lei não é maior do que o homem. E além do mais, a medida da lei é o ser humano. Homem aqui no sentido de ser humano. É o ser humano que tem a medida certa da lei, né? A lei foi feita por causa do ser humano, porque é a medida dele. Foi feita segundo as suas próprias capacidades e potencialidades. Já no tempo dos profetas, tempo depois, né, séculos depois que a lei foi entregue no Sinai, o Senhor trouxe exortações por intermédio daqueles homens de Deus, no sentido de aplicação da lei pelo povo. Repito. Ou seja, a função dos profetas foi justamente levar ao povo a palavra de Deus, uma palavra de exortação, para que cumprisse a lei, mantendo-se nos caminhos de Deus, os caminhos que Deus estabeleceu para todo o povo, ou, dependendo da situação, né, o que muitas vezes aconteceu, retornando aos caminhos do Senhor depois de um pecado.
pecado, conforme o caso. Então a exortação vinha, mantenha-se no caminho ou volte-se para o caminho de Deus, segundo as palavras do Senhor, conforme o caso ali de cada um. Ou seja, o tempo de implementação e de exortação passou. Essa lei, ela permanece porque ela é a medida do homem. Foi feita para o homem, não o contrário. Hoje em dia, as portas do reino estão abertas, porque na realidade, para-se de falar para implementar a lei, como se fosse assim, ó, já está tudo pronto, agora é só cumprir. Vamos dizer assim, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. É como se fosse assim, o tempo de colheita. Não chega de ficar cuidando, né? A gente já pode compreender, pelas palavras do Cristo, o semeador já lançou a sua semente. A semente que caiu em solo bom, essa vai frutificar. E lógico, estamos chegando já, ou já chegamos, melhor dizendo, no tempo em que o joio é separado do trigo. E quem é o joio? Aí você vê quem cumpre a lei. Porque Deus passou os séculos, vamos colocar assim, talvez mais de 1 milênio falando, é para fazer a minha lei, é para cumprir a minha lei. Agora, parou. Não, ó, a porta do reino está aberta, entra quem se adequou àquilo que eu falei. Isso é Deus falando, né? Mas de onde que a gente tira essa ideia, não é mesmo? De onde que a gente tira? Assim, ó, em João 4,35, leiam comigo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Maravilha. Gente, o que o Cristo está dizendo aqui é muito simples. Não falta ainda tempo para que haja a colheita. Não. Ele está dizendo aqui que o tempo da colheita já chegou. Olha para os campos e vê que os frutos, entre aspas, né? Os frutos já estão maduros para a colheita. Né? As terras já estão brancas, numa comparação com o tempo da colheita que as plantações ficavam esbranquiçadas, indicando ali o tempo certo da colheita, mais claras, né? Então é isso. Ou seja, nós, em tese, né, nós já estamos prontos para sermos colhidos. Ele fala como se fosse um tempo de colheita de almas, colheitas de almas humanas. Olha que coisa interessante, almas humanas, colheita de almas, almas que vão para o reino, almas que vão frequentar a sala do trono do rei. Eis a questão. E é isso aí que ele quer dizer. Aqueles que não se enquadram naquilo que o Cristo estiver falando, que ele fala a respeito da lei, obviamente, eles tentam entrar no reino empregando força, quando na realidade a lei não exige força. Ela exige simplesmente obediência. Não precisamos fazer força para cumprir a lei. Basta decidirmos, porque a lei não é uma medida longe do nosso alcance. O Cristo falou sobre isso daí, quando falou sobre o sábado, que a lei é feita, né, o sábado é feito para o homem, e em Deuteronômio 30:11 vimos, a lei é a medida do homem. Não tem nada difícil de fazer, não. Isso é muito importante. Nós lemos o versículo 16 e 17, do capítulo 16 de Lucas. O próprio capítulo 16 termina falando sobre a parábola do rico e de Lázaro. Os dois morreram, o rico e Lázaro, os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o lugar de tormento. O rico, num determinado momento, de tanto sofrimento, ele olhou para cima e viu lá Lázaro com Abraão e pediu por alívio, mas ele não conseguiu. Depois ele pediu para que Abraão enviasse Lázaro para os irmãos dele, que ainda estavam vivos, para avisar, para que eles pudessem se precaver para não cair naquele lugar de sofrimento. Ele também não conseguiu. E a resposta que Abraão dá para o rico naquela ocasião, na parábola, né? A resposta foi uma resposta muito precisa, fundamental e extremamente importante. Ele falou assim: Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Gente, isso é maravilhoso. Abraão falou que os vivos ainda têm Moisés, no sentido aqui, figurado, ele está se referindo à lei e os profetas. Ele está dizendo que os vivos ainda têm a lei e os profetas. É só preciso ouvir a lei e os profetas. Lógico que ele está falando, ouvir a lei e os profetas, ou ouvir Moisés e os profetas, é no sentido de dar cumprimento aos seus preceitos. O cumprimento da vontade de Deus na lei e nos profetas. Isso é maravilhoso.
E é isso que a gente deixa como conclusão do versículo em Lucas 16:16. Os vivos ainda têm a lei e os profetas, cujo cumprimento, né, tem o poder de abrir as portas do reino para todos nós e fechar as portas do inferno. A gente não precisa empregar força, porque não vem mais profetas, não virão, melhor, mais profetas exortando sobre o cumprimento da lei. Basta cumprir, porque as portas do reino estão abertas para aqueles que assim entendem. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Shalom!